agora vamos pedir a Alexander Seck, continua a apresentação dele. O Espiritismo, vindo antes do conhecimento das leis da matéria propriamente dita, não teria possibilidade de ocupar o lugar que ocupa agora. Há de revelar a sua condição de descoberta dos princípios espirituais, que formam o plano espiritual, com as suas leis, agindo sobre a matéria e formando esta relação dinâmica de fluxo e refluxo, de energia para a matéria e da matéria para a energia, da matéria formatada pela energia informada, da matéria bruta física para a energia sutil, polida e extrafísica, a matéria como forma e energia como forma da matéria. Hoje temos até um secretário para apertar aqui os botõezinhos. Da matéria que muda se transformando em energia, e energia que forma a forma para poder ser matéria. A energia informa a forma da matéria e de suas funções. Isso significa que esta energia é inteligente, e por ser inteligente, ela carrega uma informação. A energia informa a forma da matéria e de suas funções. É essa inteligência que vai dar forma às condições da matéria. É como se a matéria, deva ser necessária para desenvolver a energia com todas as suas potencialidades, que fazem na matéria as suas funções. Quer dizer que a energia, sendo informada, ela está a serviço de uma inteligência maior. E toda a matéria, ela está informada pela presença do princípio espiritual. Toda a matéria se transforma e pode perder a sua forma. Toda energia informa como transformar a matéria. É como se tivesse uma programação em que esta energia já está programada e ela então passa para a matéria, e a matéria funciona como tal em função do elemento inteligente que ali está presente. Outra vez, matéria e energia são formas de um princípio, o princípio espiritual, que molda e se deixa moldar. Ora, a matéria é matéria e ora a energia é energia. Parecem ser duas coisas diferentes, e são, mas de uma parte única, que é o princípio espiritual. A energia manda através da informação, a matéria obedece e fica informada. É uma coisa só em dois ciclos. Um ciclo informa e o outro se deixa informar. Finalmente, mais alguma coisa aqui. Um é energia e outro é matéria. Quando a matéria deixa de sê-la, ela libera a energia. Quando a energia forma a forma, a energia se condensa e se transforma em matéria. O espírito é princípio inteligente individualizado. Para desenvolver suas potencialidades, necessita, no nosso momento evolutivo, de meio de expressá-las, as potencialidades, através da forma ou da matéria. Todas essas colocações querem dizer que o nosso universo
é formado de uma inteligência suprema e criadora, e que toda a criação ela está encharcada de informações que se vão desenvolvendo na medida da passagem do tempo até essas potencialidades se transformarem em uma realidade. E em função da matéria propriamente dita, em concretude. Eu gostaria de um pouco de água, por favor. Um copo de... Un verre de... Agora nós vamos passar para a visão sistêmica, que é complexa, sinérgica, biopsicoculturo-social e espiritual. Está faltando a minha pontuação de... É como se tudo antes estivesse um caos. Depois vem essa luz, e essa luz, graças agora à nossa condição humana, é formada desta forma e nesta forma. Atenção. Agora eu tenho que pegar aqui para dizer: o homem é um grande sistema sinérgico, biológico, psicológico, cultural, social e espiritual. Nós começamos agora da coisa mais concreta, que é a parte biológica. Tudo que é biológico é vivo, embora tenha uma parte pré-biótica, como já foi aqui anunciado, em que ali ainda e já está presente o princípio espiritual, em forma contida. E para saber se ali está alguma coisa inteligente, nota-se que os átomos, todos eles, têm uma característica especial e própria. A estrutura atômica é tremendamente inteligente, e é essa a tarefa do princípio no começo da matéria. Depois, quando vem a vida, quando o DNA já funciona e começa a se replicar, é uma fase já mais adiantada desse princípio que no mineral se encontra apenas na estrutura virtual das funções do mineral. Se fosse possível colocar um pouquinho mais de foco nisso, não sei se tem essa possibilidade ou não, mas então temos que colocar aqui as coisas de acordo com as nossas anotações. O biológico, ele se divide em dois grandes grupos. É o anatômico, que é a estrutura, e o fisiológico, que é a função. Ao seu lado está aquela bola mais escura, é o psicológico. O psicológico, ele está relacionado com o biológico, mas ele é uma representação e também pode ser e deve ser o elemento que mobiliza as energias. Então, todos nós, os que aqui estamos, somos criaturas complexas, sistêmicas, sinérgicas. Sinérgicas por quê? Porque as funções da estrutura humana, elas estão interrelacionadas umas com as outras. A forma de mostrar isso ao visual é que o biológico está relacionado com o psicológico. E o psicológico está relacionado também com o culturo social, que é cultural propriamente dito, que são os costumes e os conhecimentos, e a parte sociológica, que é a ligação das famílias e da sociedade. Estes componentes que estão de fora para dentro
estimulam o desenvolvimento nesta área, cultura social. Esta parte livre e esbranquiçada, que está limitada por esta circunferência, seria o elemento individualizado. Porque no início do desenvolvimento, como nós vamos ver na sequência, todos nós partimos de um momento em que éramos não individualizados. E aí entra, bate no botãozinho, de um princípio maior, criador, e que estabelece a sua condição imprimindo-se na criação. Deus cria e está presente na criação. Pode passar para frente. Esta condição de self, do ser maior, está presente orientando a estrutura do inconsciente que é formulado por Carlos Gustavo Jung como sendo o momento inicial. Ela é coletiva, ainda não houve, dentro dessa programação que estava estabelecida neste conjunto inconsciente, a própria consciência. A consciência é um momento de maturação do inconsciente coletivo. E o nosso inconsciente coletivo é igual para todas as pessoas, para todas as criaturas, porque estamos falando aqui do homem. E de lá é que partem as orientações do Criador, que no momento em que o inconsciente coletivo amadurece em alguns dos pontos, este ponto vai se transformar numa individualidade. Esta individualidade vai exercer a sua função de imortalidade, mas ao mesmo tempo que ela se formaliza como uma criatura, agora consciente dos seus atos, aparecem as leis de causa e efeito, principalmente, e também a lei do livre-arbítrio. A partir do instante em que nós nos individualizamos, nós somos responsáveis pela gerência desta estrutura magnífica que começa pela criação divina. Ali nós vamos encontrar, na medida em que esta estrutura se desenvolve, do inconsciente coletivo, para as múltiplas existências de uma vida só. Porque nós não temos vidas sucessivas, nós temos existências sucessivas, porque a partir do instante em que o indivíduo se individualiza, ele é uma vida, e uma vida imortal. Nesses pequenos traços nós quisemos representar a atividade destas existências que vão formando e se realizando através dos tempos, evoluindo sempre, porque o nosso destino é realmente evoluir de uma maneira infinita, ampliando cada vez mais os nossos níveis de consciência. Agora, com a possibilidade de gerenciar esse processo através do livre-arbítrio e tendo ao seu lado a lei de causa e efeito. Tudo o que fazemos vai reverter para nós em forma de avanço ou de manifestação que precisa ser melhor elaborada em outro momento. O quê? Acabou? Não. Estou persecutório agora. Aqui então está
aquilo que a gente chama de inconsciente imortal individual. Nós temos virtualmente em nossa estrutura espiritual, virtualmente todo o nosso trajeto, desde o início da forma e da forma dessas energias que caracterizam o nosso ser. Por isso é que não existe uma pessoa que seja igual a outra, e nem mesmo a mesma pessoa seja igual a si mesma durante todo o infinito. Nunca mais nós vamos ter uma forma igual à que tivemos agora. Nunca tivemos na história alguém que fosse igual a nós, e nem tampouco mais tarde seremos iguais a hoje como estamos. A questão da clonagem vai atrapalhar um pouco esse juízo, mas não se vai clonar seres criando o princípio espiritual. Aí é um problema que vai ser apenas de técnica e que o tempo vai nos dizer. Porque, na verdade, hoje, nós, espíritas, que no começo do desenvolvimento da doutrina espírita, passamos pela metapsíquica com aquela vontade de provar a existência do espírito, que está numa outra dimensão, diferente da dimensão científica, que não alcança a sua estrutura. Ousamos dizer que não é nossa tarefa hoje provar a existência do espírito em laboratório, porque isto vai ser uma tarefa para a própria ciência, chamada materialista, que diante das interrogações de tudo aquilo que agora vai comparecer e que ela não vai poder medir com as medidas atuais, tendo necessidade de mudar de paradigma. O paradigma newtoniano cartesiano vai cair estrondosamente para ser um paradigma de natureza transcendental, espiritual, portanto. Esse elemento central que aparece, juntando todas as partes, que é o biológico, o psicológico, o cultural e social, nós então chamamos de área de unificação espiritual, porque aqui está a realização do trabalho divino, que não se modifica, porque ele está estruturado em nós, jamais vamos perder estes elementos, as encarnações e reencarnações sucessivas em todos os níveis, porque isto acontece desde o mineral, desde o átomo até o arcanjo. Fica claro em entender-se que isto tudo está previsto. É uma questão apenas agora de tempo, e não só de tempo, mas de entender como que nós vamos desenvolver estas nossas qualidades. Aí entra o aspecto moral, o aspecto de vivenciações que nós temos a obrigação de desenvolver de acordo com as leis divinas. Tudo o que nós fazemos, acompanhando o fluxo deste grande Criador, do máximo Criador, do Criador cósmico, nós estaremos reforçando as nossas estruturas. Mas a partir do instante em que nós vamos de encontro a estas leis, nós criamos em torno de nós aquilo que os orientais chamam de karma, mas karma negativo, porque nós estamos não mais aderindo às estruturas básicas de funcionamento do nosso ser. Aqui então nós temos, ainda ajudando a Carlos Gustav Jung complementar a sua descoberta de inconsciente coletivo, o inconsciente pessoal, que é uma atividade que ele cogita ser muito importante, onde todos esses elementos do inconsciente coletivo e das várias encarnações e reencarnações que nós
ultrapassamos para se refletir no nosso ego, no nosso modo de ser atual, e que também se modifica a todo instante, porque nós estamos mergulhados numa dimensão extraordinariamente específica, que é a dimensão quântica. Enquanto estamos aqui, essa quantização existe na estrutura das nossas células, do nosso corpo, da nossa intenção, do nosso cérebro, só que nós não percebemos. E isto tudo está ligado ao mundo espiritual. E foi justamente neste mundo espiritual que o professor Hipólito Leondenizar Rivaio topou, quando naquele instante que ele viu as manifestações tipológicas acontecerem, algo além disso, porque em uma estrutura material fixa, como a da madeira, das mesas girantes, ele viu que por detrás disso existia uma inteligência. E como no início da nossa fala, o Espiritismo não poderia vir antes de que se conhecesse mais profundamente a matéria, em suas leis, em suas manifestações. E levou cerca de, mais de 100 anos para chegar ao momento que nós vivemos, sabendo que nós somos seres quantinizados em função da lei divina. Ali ainda colocamos, nesta área de unificação espiritual, o subconsciente freudiano, o inconsciente pessoal, e mais, já numa outra etapa que se está materializando em nossa consciência e na nossa estrutura, a hiperconsciência. Nós somos criaturas que temos a responsabilidade de desenvolver esta estrutura que Deus nos deu, basicamente pronta para que nós soubéssemos agora gerenciá-la. E nesta gerenciação, à medida em que damos saltos para frente no campo da evolução, já estamos delineando o nosso ego futuro. Como nós temos aqui o passado, como nós temos aqui o presente, no inconsciente pessoal, nós já estamos começando a delinear o nosso futuro através desta manifestação da hiperconsciência. Isso tudo parece ser muito complicado, mas é simples quando nós começamos a entender estas particularidades que espero ter hoje passado para vocês. E quando desencarnarmos, como que isso tudo fica? Pode apertar o botãozinho. Porque faltou, era uma mesa de apoio aqui. Muito bem, vamos ver agora como fica o perispírito. Depois, mais uma. Já passou, já terminou. E agora, esta imagem aqui passou? Não passou. Muito bem, o espírito desencarnado, ele continua naquele centro, esse centro, essa parte que está relacionada com todas as demais instâncias, biológica, psicológica, cultura e social, mas ela desaparece sob o ponto de vista da concretude material. Ela passa a ser uma área biológica em potencial, uma área biológica psicológica em potencial, uma área cultura social em potencial. O nosso perispírito vai sempre estar relacionado até passarmos do estágio material, como nós ainda estamos, para outros estados de matéria que ainda não sabemos definir, mas que existem em todo o universo. Fica então muito claro
de que nós somos criaturas imortais, criaturas que estão com o seu futuro nas próprias mãos, dependendo de como nós agimos dentro das leis espirituais, porque estamos regulados pela lei de causa e efeito e pela lei do nosso livre-arbítrio. Então podemos entender que nós evoluímos do átomo para o arcanjo, do arcanjo, sabe Deus lá para onde, mas que nós nunca mais vamos desaparecer, porque nós já somos donos da nossa individualidade, e esta individualidade não se reparte, não quebra, não volta atrás na evolução, sempre num processo evolutivo de ampliação de todos esses valores básicos. Aqui está a fórmula do amor, porque o amor é a energia mais forte que existe no universo. As galáxias, os sistemas múltiplos, as estrelas, os planetas, todos eles nada mais são do que a expressão de um pensamento divino. E nós, criaturas que viemos do mineral, passando pelo vegetal, passando pelo animal, chegamos à condição hominal. E tantas outras condições que temos pela frente, porque para nós o tempo é infinito. Basta agora de nós processarmos esses valores, conhecermos-nos um pouco mais, pagarmos as dívidas que fizemos no passado e que estão todas virtualmente colocadas no nosso inconsciente imortal ou o inconsciente perene, e ampliarmos a nossa consciência. Era isso que nós tínhamos a dizer hoje. Para complementar, graças a este trabalho, nós no Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro formamos um grupo de pessoas que experimentam esta função geral, global, sistêmica, nas moléstias de transtornos de personalidade. Transtorno de personalidade é uma atividade psiquiátrica que os psiquiatras não querem mexer muito, porque ela é muito complexa, porque o indivíduo já nasce com alguns transtornos de personalidade, e não é genético, é uma situação ainda indecifrável. E nós fizemos ultimamente um trabalho caracterizando as pessoas que já nascem com um transtorno, as pessoas que têm apenas traços desses transtornos, mas depois do relacionamento culturo-sócio, psicológico e até fisiológico, fazem com que esses traços apareçam como uma patologia, e chegamos à conclusão que mais de 55% dos nossos pacientes que são drogaditos, que estão ao sabor das drogas para poderem vivenciar as suas realidades ilusórias, são pessoas que têm esse transtorno. E esse transtorno, ele é passível de ser minimizado se nós conseguirmos, na infância, já identificá-lo. Como a escala para medir esse transtorno em psiquiatria é muito pobre, criamos uma escala a partir dos sintomas da doença e chegamos a esse percentual. Quer dizer, de acordo com este trabalho, que se ele for confirmado pela banca examinadora, que vai ocorrer agora em novembro, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, nós vamos ter a possibilidade de identificar esta tendência e já a configuração do transtorno de personalidade nas crianças. Assim, a família vai ter condições de tratar e cuidar desses quadros complexíssimos, porque ele já está presente, fruto da lei da reencarnação. Dali nós vamos tirar outras tantas consequências,
de que o espírito é imortal, de que o espírito evolui, de que o espírito sempre está na família ligado por alguns laços positivos ou negativos, e que se expressam nesta verdadeira praga que existe no nosso planeta, que é a dependência química que advém de um transtorno de personalidade. Se eu não pude ser mais claro, eu o serei na consequência desses nossos trabalhos de congressos, em outros momentos, em outra cidade e em outra situação. Por enquanto, é o que nós temos a dizer. Que Deus nos abençoe.